capítulo 1. Jeremias capítulo 1, versículo 1. Diz assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, em 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10 de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Veio a palavra do Senhor dizendo: 5 agora. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse o Senhor: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, derribares, destruíres, para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém. Vamos orar? Senhor, fale conosco. Essa palavra ela é linda, Senhor. Me dê inspiração do Teu Espírito Santo, para que eu possa falar aquilo que o Senhor deseja falar para esta igreja, Senhor. Nos abençoe, meu Pai. Fale com todos nós, fale com todos que estão assistindo esse culto. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir Jesus, queridos. Aleluias. Vamos sentar? Legal. Precisa ouvir a voz de Deus? Quando eles vão falar com você. A gentileza que eu sempre peço, em vez de conversar, circular pela igreja, nada é mais importante do que a palavra que você vai ouvir agora. Essa palavra, ela fala do chamado de Jeremias, vocação de Jeremias. Dentro da tradição de Israel, os profetas sempre tiveram um papel fundamental. E quando você estuda na teologia o profetismo é justamente a disciplina que vai estudar não apenas os livros proféticos, chamados livros proféticos, mas vai estudar todo o movimento dos profetas. E quando você estuda o profetismo, uma das coisas que nós estudamos é que existem os profetas que são chamados profetas ligados à corte. Profetas que eram da nobreza. Diz lá, por exemplo, em Ezequiel, que Ezequiel, ele era filho de sacerdote. E Ezequiel, ele seria sacerdote. Então, quando
você lê a história de Ezequiel, que é contemporâneo de Jeremias, você está lendo a história de um profeta que profetizou para o povo, né? Estava no cativeiro, porque Ezequiel foi levado para o cativeiro, mas era um profeta da nobreza, era alguém da elite, ele era da linhagem sacerdotal. Segundo exemplo, Isaías. Quando você lê Isaías, você está lendo um profeta ligado à corte. Isaías capítulo 6: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Quem que era Uzias? Era o rei. E o que Isaías era de Uzias? Primo. Era primo do rei. Então Isaías é chamado também de um profeta ligado à corte, à nobreza. Diferente quando você lê lá em Reis, segundo livro de Reis, por exemplo, quando você lê a história de Eliseu. Eliseu era camponês. Quando você lê, por exemplo, o profeta Amós, Amós era boiadeiro. Quando você lê Jeremias, Jeremias não era nobre, na nobreza, ele era do campo, era um homem rural. Percebe que na visão que ele teve, primeira visão que ele teve, o que Deus mostrou para ele? Uma vara de amendoeira. E tem gente que lê isso e talvez não compreende. Quem não é do campo, como eu não sou, sou da cidade, aqui, talvez a maioria seja daqui de São Paulo, né? Não sei. Mas, quando a expressão, o que você viu? Viu uma vara de amendoeira? Por que Deus fala assim com Jeremias? Porque Jeremias era do campo. Talvez se eu estivesse no lugar de Jeremias, eu ia falar, tá, e o que tem a ver? Vara de amendoeira. Amendoeira era uma vara que antes de dar o seu fruto, ela dá a sua flor. E de todas as plantas, ela que é a primeira a dar a flor. Ela que puxa a fila. Quem entendeu, diga amém. Então Jeremias entendeu. Ele entendeu, porque ele conhecia da amendoeira. Bom, Deus fala com Jeremias. O capítulo 1 começa com essa fala de Deus com ele. E a primeira coisa que eu quero citar nesta manhã é que Deus sempre fala com a gente. Nós nem sempre ouvimos, mas Deus sempre fala conosco. Já aconteceu com você, de Deus falar com você, não vai, não faça, e você insistir e quebrar a cara, e você falar assim, eu achei que era coisa da minha cabeça. Por que já aconteceu isso? Eu achei que era coisa da minha cabeça, eu achei que era a minha intuição. Era Deus falando com você. As pessoas, elas têm se endurecido para a voz de Deus. E existem pessoas que elas vêm para a igreja, elas vêm armadas para a igreja. E o pastor está aqui pregando, o pastor obreiro, alguém está aqui pregando, e a pessoa está armada. No seguinte sentido, ela ouve a palavra, mas ela já se arma. Deve estar sabendo, é indireta. E ela já se fecha. Então a palavra não entra, não penetra o coração dela. E era Deus falando. Existem pessoas, existe tudo que é tipo de público ouvindo a pregação, né? Hoje está cheia a igreja, tem várias pessoas aqui, existem vários tipos de solos aqui onde a semente está caindo. Quem entendeu, diga amém. Eu espero em Deus que o teu coraçãozinho aí seja uma terra fértil, para essa palavra cair, germinar e produzir fruto. Mas tem gente que é dura, tem gente que ela é resistente à palavra, coração de pedra. Não foi cantado? Coração de pedra. Tem gente que tem coração de pedra, que a palavra pum, cai e não penetra.
falando conosco, Deus está alertando a igreja, Deus está falando com cada um de nós aqui, que somos principalmente obreiros, que somos pastores. Deus está falando, Deus está dando sonhos, Deus está usando a abertura de culto. Tem umas aberturas de culto aqui nessa igreja, irmãos, que geralmente eu falo em cima, compartilhando o culto, né? Enquanto o pessoal está aqui fazendo a abertura, eu estou ouvindo, eu estou falando assim, meu Deus, Deus já está falando na abertura. E tem gente que está aqui, irmãos, está aqui no culto, na hora da palavra, na hora da abertura do culto, principalmente na abertura do culto, e está ali conversando, e aí, e não sei o quê, e está ali com o celular na mão, e aí, e não sei o quê, e está totalmente distraído. E Deus está falando com a gente. E Deus está usando a pessoa aqui de cima. Só que às vezes Deus está usando um Jeremias aqui em cima. Eu estou elegante hoje, irmãos. Hoje eu saí de casa, me olhei no espelho e falei, tá legal. Mas Jeremias não era assim não. Como que é a roupa de alguém que trabalha na roça? Trabalhador da roça, trabalhador que corta cana. Como que é a roupa? Como que é a roupa de alguém que planta? Simples, né? Jeremias era um bem simples, irmãos, bem simples. E tinha gente que não via muita coisa de Deus na vida dele. E eu acho bonita a história de Jeremias, porque ela é uma prova que Deus usa quem Ele quiser. Deus usa quem Ele quiser. Deus usa aquele que pode sentar num banco de faculdade para estudar. Sim, Deus usa. Mas Deus usa também aquela pessoa que talvez não sabe conjugar o verbo corretamente. Deus usa. Eu já vi Deus usar teólogos, mas eu também já vi Deus usar pessoas simples, pessoas que talvez nunca fizeram um curso de teologia, que nunca sentaram no banco de uma faculdade, que talvez nem terminaram os estudos, e Deus usar de forma poderosa, que dá até medo de ver orando, a perna treme, irmão, porque você vê Deus na vida da pessoa. Deixa eu te falar uma coisa, Deus vai falar contigo, e Deus vai te usar a partir de hoje para falar com pessoas que você nem imagina. Deus vai te levantar, como levantou Jeremias. Você pode dar glória a Deus e exaltar ao Senhor por isso. Aleluia. Então Deus está sempre falando conosco, só que a gente nem sempre está ouvindo. O coração às vezes está duro. Às vezes Deus fala conosco e a gente quer ir contra a fala de Deus, a vontade de Deus. A gente quer teimosa. Deus está falando assim, não sai, e a pessoa está teimando com Deus. Deus está falando para a pessoa, faça isso, e a pessoa não faz. Vai lá, abençoe aquela pessoa, ela está precisando. Não, deve ser coisa da minha cabeça. Deus quer abençoar você. E você não está entendendo que Deus quer abençoar a tua vida. Então Deus falou com Jeremias e ele primeiro ouviu. Deus falou e ele ouviu. E Deus não falou qualquer coisa com ele. Deus falou acerca do chamado. Você vai falar para quem estiver pertinho de você o seguinte. Fala assim, ó, Deus tem um chamado na tua vida. Deus tem um chamado na tua vida. É tão maravilhoso. Olha para mim, por gentileza. É tão maravilhoso quando a gente identifica o chamado de Deus na nossa vida. Irmãos, eu sou privilegiado. Eu sou. Porque eu peguei um negócio rápido. Eu entendi o chamado de Deus na minha vida. Você sabia que já me chamaram para entrar para a política? Já me chamaram para entrar para a política. Eu acho que eles pensaram no Tiririca e pensaram assim, vamos levar alguém parecido. Está repreendido em nome de Jesus.
Mas me chamaram uma vez para entrar na política. Eu falei, não é o meu chamado. Não tenho chamado para isso. Meu chamado é o altar. Deus me chamou para o altar. E é tão bom quando você identifica o chamado de Deus na tua vida. Deus falou com Jeremias, eu te chamei para falar a minha palavra. Você vai falar com reis. Você vai falar com nações. E Jeremias, rapaz do campo. Eu? Quando você entende o chamado de Deus na tua vida, irmãos, é um encaixe perfeito. Tem gente na igreja que passa a vida inteira na igreja sem entender qual é o chamado dela. Talvez você olhe para mim e você ache o meu chamado bonito. Pastor prega, pastor está na rádio 2, 3, 4 vezes por semana, fala na televisão. Talvez você ache bonito, mas nem todos têm esse chamado. Talvez você ache o chamado do Roberto, que está aqui em cima me acompanhando, e hoje eu cheguei lá em cima e falei, Roberto, eu preciso de você hoje comigo para pregar. Vamos pregar junto. E eu falei para ele assim, tem um texto que fala que tangendo o tangedor, que o Espírito de Deus descia. Eu falei para o Roberto, hoje você vai tanger, você vai tocar. O Espírito de Deus vai envolver a igreja, vai envolver a minha vida. Eu não falei tudo isso, mas eu senti tudo isso. Você acha bonito talvez, mas é o chamado dele. Já parou para pensar que o teu chamado seja orar? E eu acho lindo que tem o chamado da oração. Talvez você ache bonito quem prega, mas eu acho bonito quem ora, porque tem conexão direta com Deus. Ora por mim, espera aí que eu vou orar por você. E a pessoa conversa com Deus. É fantástico, irmãos. Todo mundo pode orar, sim ou não? Todo mundo pode pregar, sim ou não? Mas tem gente que tem um chamado, irmãos, para oração. Pessoas que têm os chamados para orar por pessoas enfermas. É uma coisa tremenda, porque ora, o milagre acontece. Pessoas que têm um chamado para ouvir. Oh, queridos, tem gente que ouve, é bom ouvinte. Você conta o seu problema, você conta a sua angústia, e a pessoa está ali, ó, te ouvindo. E daqui a pouco a pessoa abre a boca e em 1 minuto ela te fala uma coisa que o teu coração parece que é envolvido por uma paz.